Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu me ajeitar aqui. Eu espero que sim. Eu sou Alexandre. Sejam muito bem-vindos ao canal Sistec Informática, tá? Hoje vamos falar sobre um serviço que é, assim, para muitos ele é subutilizado, tá? Tem um poder muito grande, mas ele é subutilizado. Mas você conhece o poder do SSH? Não? Fica conosco. Vamos à primeira parte do SSH, tá? Vamos ao nosso vídeo. Vamos lá. Primeira parte é o que é o SSH, tá? Então, o SSH é uma conectividade baseada na ideia cliente-servidor, ou seja, eu tenho que ter alguém esperando a conexão e alguém pedindo a conexão para poder entrar, certo? Então eu preciso que a máquina-alvo, a máquina que eu vou me conectar, seja configurada como um servidor, senão não se caracterizará, ele não vai conseguir acesso ao nosso servidor. Então eu tenho dois arquivos de configuração, eu tenho o etc ssh, tá? E eu tenho o ssh_config que configura o cliente, isso raramente é mexido, mas é o cliente servidor do SSH, e eu tenho o sshd_config, que esse sim é a configuração do seu servidor. Quando eles vão fazer uma conexão, há uma troca de uma chave chamada fingerprint, detalhes um pouquinho mais à frente, tá? E o SSH pode trabalhar com chave pública e privada. Eu tenho uma chave pública, eu tenho uma chave privada. Detalhes disso a gente vai ver na segunda parte do vídeo, onde eu vou fazer umas conexões um pouquinho mais complexas em relação à forma que eu vou mostrar isso aqui hoje, dessa vez, certo? Como é que eu me conecto a um servidor? Como é que eu vou me conectar a um servidor SSH? Eu preciso basicamente usar um cliente SSH, seja ele modo texto, seja ele modo gráfico, aonde eu vou ter a seguinte configuração: SSH, o usuário, lá da máquina que eu estou me conectando, @, o nome do servidor. Seja ele um nome, seja ele um endereçamento IP, não fará diferença, tá? Esse usuário precisará ser um usuário que eu tenha permissão de eu conseguir me conectar ao meu servidor. E o servidor, óbvio, é o IP ou o host que eu tenho. A máquina que está se conectando precisa encontrar ele. Por exemplo, ssh@ computador logística. Então, eu preciso com que a minha conexão de rede consiga transformar esse nome em IP e eu vou me conectar. Se eu souber qual é o endereçamento IP, eu esqueço o nome dele, coloco o IP e ele vai se conectar. O que acontece a partir de agora aqui é o seguinte: vamos pegar um exemplo. SSH Alexandre @computador financeiro. Imagine que o computador financeiro você respondeu um endereçamento qualquer. Quando ele vai fazer a conexão pela primeira vez a esse computador, minha máquina vai fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, ele vai dizer o seguinte: olha, gente, eu tenho uma conexão, uma chave chamada fingerprint. Nessa chave eu nunca me conectei nele. É confiável? Aí você vai ter que responder se sim ou se não. Se você respondeu sim, ele guarda essa chave. Se você respondeu não, ele não guarda essa chave, porém, ele não vai voltar a fazer essa pergunta a vocês. Então, a pergunta que vem é, nesse caso aqui estão as duas perguntas aqui, uma em inglês e a outra em português. A saída aqui é o seguinte: em cima está em um modo texto. A autenticação do host 92.168.1.80 não pode ser estabelecida. O fingerprint da chave SDSA, usando a conexão via SHA, a chave SHA, e está aí a fingerprint, certo? Ele não consegue estabelecer porque não conhece a chave. Ele faz o seguinte: você tem certeza que você quer continuar com essa conexão? Responda sim ou não. Em cima em inglês e embaixo a mesma coisa, só que em português. Só que em cima modo texto e embaixo eu coloquei um aviso que o Dolphin usa quando eu faço a conexão via SSH. Aceitando ou não, ele vai fazer, se você é um computador confiável, aceita sem nenhum problema, tá? Quando isso é feito, o que acontece? É solicitado a senha do usuário que está lá. Nesse exemplo aqui, foi o usuário Alexandre, eu digito a minha senha e teclo Enter. Quando isso acontece, que essa comunicação é estabelecida, tá certo? É criada uma pasta com invisível chamado SSH, tá aqui no cantinho, .ssh, certo?
e é criado dentro dele um arquivo chamado no-hosts, onde ele bota o endereçamento IP, o tipo da conexão e a chave de comunicação. Se essa chave de comunicação mudar nesse IP e a chave não forem iguais, ele vai reclamar da chave, vai dizer que não consegue fazer a conexão. O que é uma ação simples. Entre nesse arquivo, encontra o endereçamento IP, apaga a linha. Basta apagar a linha que quando ele tentar conectar de novo, ele vai detectar que nunca fez a conexão e pede de novamente que você se conecte. O servidor SSH tem umas padronizações já vindo de fábrica, como por exemplo, a porta 22, tá? De cara, ele vai aceitar todos os usuários que estão conectados à minha máquina. Aqueles usuários que podem fazer login, eles estarão lá, tá certo? Não há exigência nenhuma de certificados. Esses certificados, no vídeo 2, tá? No vídeo 1 ainda não. Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Só que é o seguinte, vamos dar uma melhoradazinha na segurança do nosso servidor SSH, pelo menos o básico da coisa. A porta 22, gato, cachorro, papagaio, urso, elefante, todo mundo conhece essa porta. Uma pesquisa rápida na internet, você já acha a porta, que é a porta 22 do serviço SSH. Então, a sugestão que a gente dá é, troca a porta. Agora me faz um favor, não troca para 2222, não troca para 5555, nem para 55, porque essas portas o 22 é o ponta cabeça. Aí ele fica parecendo um 5 e aí quase todo mundo faz. Só que a porta 22, bota lá 2222, ou então a porta 22, vamos trocar, aí bota 5555. Bom, pois é, muita gente faz isso, tá? Então a ideia é que você bota uma porta aonde você tem um acesso exclusivo seu. Eu dei como exemplo aqui a 3845, mas pode ser qualquer um, tá? Outra coisa, essa alteração é feita no arquivo /etc sshd_config. O D é de daemon, ou seja, o serviço SSH. Então você faz a troca desses, substitui ou inclui ou muda algumas opções dentro desses arquivos e já melhora muito a sua segurança, certo? Não permita a conexão direta do usuário root. Aí eu boto aqui, permite root login? Não. Então se o usuário botar lá SSH root @192.168.1.80, que é o exemplo que eu estou usando, e tecla enter, ele chega até a pedir a senha do usuário, mas não vai deixar ele conectar, porque o usuário root não está disponibilizado. E quer melhorar mesmo a sua segurança? Deixe apenas alguns usuários ou grupos que podem fazer acesso ao nosso servidor SSH. O allow users, usuários separados por espaços, você pode botar uma fila de usuários que você queira que seja usado. Ou allow group, você informa qual é o grupo que você vai permitir que seja ter a permissão de fazer acesso ao teu grupo, tá? Aqui eu coloquei com tab e TI, tá certo? Só que o SSH não tem somente o cliente SSH para se conectar. Ele vem com mais dois, tem mais alguns, mas vamos falar de dois subsistemas, seriam são sistemas que vão utilizar a conexão SSH, o SCP e o SFTP. Ambos fazem basicamente a mesma coisa. O SCP ele faz uma cópia, então você vai botar aqui, ó, exemplo, SCP alexandre@192.168.1.80 /backup/etc.tar.gz. Seria um arquivo que estaria na máquina 80 que o usuário Alexandre teria acesso e que eu faria uma cópia para a pasta /cópia /ponto. O ponto aqui é o mesmo ponto do CP comum. Salva nessa pasta mantendo o mesmo nome. E o SFTP é similar. Basicamente é a mesma coisa, tá? A diferença é que uma é cópia, a outra usa o subsistema de File Transfer Protocol, tá? Que é usado, tá certo? Tem um exemplozinho, daqui a pouco eu vou botar um exemplo que foi feito uma cópia, utilizando o nosso velho e bom SUSE de conexão via gráfico. Então eu vou conectar um servidor SSH e vou copiar um arquivo de lá para cá, ou copiar um arquivo daqui para lá, fazer uma transferência de ida e volta de uma forma simples, utilizando o subsistema FTP. Tá? E aí, para finalizar esses slides, a gente vai ouvir falar do rsync. O rsync é fazer uma sincronia de uma pasta da minha máquina a um servidor.
Lembre-se que eu tenho um cliente e vou me conectar a um servidor. Eu posso ser um servidor de alguém conectar em mim, não tem problema nenhum. Mas eu tenho essa ideia de ter o cliente indo com o servidor. Então o que acontece? Eu tenho uma página, vamos imaginar uma pasta de documentos, que eu preciso sincronizar essa informação que está no servidor, lá na minha máquina do servidor. Certo? Tem um vídeo mostrando isso na prática, como faz aí no canal. Tá? Dá uma pesquisada que vocês vão encontrar. Então ele vai fazer a sincronia de ida e vinda, e aqui está o exemplo da sincronia. R5 menos P, A, V, R, V é de visualização, R de recursivo, A de manter os atributos, e P, A de ver todos, e P de manter os atributos. /home, /Alexandre, /asterisco, ou seja, tudo que estiver dentro da pasta, minha pasta pessoal, será enviada para a máquina Alexandre, @192.168.180, lembrando que eu tenho que ter o usuário mais o endereçamento IP, /sincronia. Então ele vai sincronizar as informações. Então o que ele vai fazer? Ele cria uma lista, e dessa lista, a primeira vez que ele criar, ele vai colocar todo mundo. Depois ele vai criar uma lista e vai olhar somente o que foi alterado ou novos, foram modificados, será enviado para a minha sincronia. Tá? E aí, conforme prometido, vou mostrar a vocês um pequeno vídeo de como eu faço isso através do meu ambiente gráfico, certo? De acordo com o meu ambiente gráfico, fazer uma transferência de uma máquina para outra. O vídeo é muito curto e autoexplicativo, ok? Vamos lá. Viram o vídeo, né? Pois é, bem simples. Aliás, o Suzy, sem comentários. Então, o que eu posso dizer a vocês aqui é o seguinte, gente. Se você assistiu até aqui, valeu, cara. Muito obrigado. Tamo junto, muito obrigado mesmo. Tá certo? Não é inscrito? Se inscreve. Não tem problema nenhuma. Gostou do vídeo? Deixa teu like. Isso ajuda muito a fortalecer o canal. Tá certo? O que eu posso dizer a vocês é que, devido a uns atrasos meus aqui, semana passada acabei não postando o vídeo, esse vídeo está saindo até atrasado, mas está saindo, certo? Vamos ver se semana que vem a gente volta a colocar tudo nos eixos, tá? Isso aqui é um pedido de desculpas a vocês que estão frequentemente usando o canal, tá? O que eu posso falar para vocês, a mensagem que eu sempre deixo: ponha Jesus no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo.